Quero saudar a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Glórias a Deus. Abra sua Bíblia, meu irmão e minha irmã, no texto da mensagem desta noite, que se encontra no primeiro livro de Gênesis, capítulo de número 19, versículos de 26 a 29. Se pela manhã nós pudermos trabalhar a questão da santidade, à noite agora a gente vai tratar da santidade diretamente na família e da importância de todos os membros da família caminhar em santidade. Gênesis 19, 26 a 29. Os irmãos e irmãs encontraram? Amém. Diz assim a palavra do nosso Deus: E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Tendo-se levantado Abrão de madrugada, foi para o lugar onde estivera na presença do Senhor, e olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina, e viu que da terra subia fumaça, como a fumarada de uma fornalha. Ao tempo que destruía as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão e tirou a Ló do meio das ruínas, quando subverteu as cidades em que Ló habitara. Palavras do Senhor. Amados, o tema da mensagem desta noite é: não olhe para trás, a santidade da família diante de Deus. Há um ponto muito importante que nós trabalhamos pela manhã, a questão da santidade, mas também e sobretudo no lar, e nós vivemos dias e momentos de muito cuidado em que eu e você devemos ter nos nossos lares, nas relações entre mulher e esposo, esposa e esposa, marido e esposa e vice-versa, nas relações dos seus pais com os filhos, na relação da família como um todo. Parte da campanha da nossa denominação de forma nacional foi durante esse mês de maio, já estamos em junho, Santidade na Família, um passo muito importante. E no texto, então, que estamos trabalhando e que trabalharemos, nesta noite, trata de uma família que um de seus membros, não observando a santidade, o cuidado e o viver de Deus, essa mesma pessoa, no caso a mulher de Ló, que foi tão abençoada em tantos outros momentos, se apegou mais a Sodoma e Gomorra e aonde vivia, abrindo mão da santidade e do caminhar com Deus, e quando teve a oportunidade de sair, olhou para trás, desejando mais aquilo que era contra Deus do que aquilo que Deus estava provendo, que era a libertação, que era a fuga, que era a saída da destruição, e tornou-se uma estátua de sal. O objetivo desta noite é, então, nos aprofundarmos e mergulharmos, meus irmãos e irmãs, na importância de nós, enquanto família de Deus, os pais, como lemos no texto do Antigo Testamento, inculcando na cabeça dos seus filhos a sua palavra. Nós também, como lemos no Novo Testamento, que a Escritura é útil para o ensino, para a repreensão, para a educação na justiça de Deus. A importância de vivermos em santidade e transbordarmos para os nossos filhos e quem está à nossa volta a santidade de Deus. A santidade que nós devemos viver em Cristo Jesus. Porque não há, quando olhamos para o seio familiar, e aí eu peço que os irmãos imaginem as suas famílias, a família não estará completa se todos não estiverem juntos, assim como a santidade na família não estará completa se todos viverem essa santidade. O que eu quero dizer com isso, por exemplo, não há santidade só do meu lado se Glaucia também não estiver vivendo santidade e vice-versa. Aqueles que têm os filhos também, se os filhos não estiverem vivendo em santidade e caminhando com o Senhor, também teremos dificuldades. E aí me lembro de um comentário que a Glaucia fez logo de manhã, trazendo à memória no Instagram da IPI, falando sobre os casamentos, que mais de 40% dos jovens casais casados com menos de 10 anos estavam se separando. Isso se dá, e se vocês tiverem a oportunidade de entrarem no Instagram da nossa igreja nacional, da IPI nacional, depois a gente pode até compartilhar no nosso Instagram da igreja também de Mauá, a importância de nós vivermos esse discipulado e esse caminhar com o Senhor.
Meus avós, os nossos irmãos da melhor idade que aqui estão, foram ensinados a consertar as coisas. Quando tinha alguma briga, algum intempérie, algum contratempo, assim como as coisas materiais antigamente duravam muito mais também, e os relacionamentos da mesma forma, hoje em dia tudo é muito passageiro. E nós comentamos pela manhã, por exemplo, que a gente conhece pessoas que se casam, mas se não der certo a gente separa, como se fosse algo de você abrir o teu armário e colocar uma camiseta nova ou trocar de roupa. A importância de vivermos essa santidade. Porque quando vem as dificuldades, quando vem as necessidades, assim como também quando vem as bonanças, nós possamos confiar em Deus nos momentos difíceis para atravessá-los e viver também com Cristo nos momentos felizes. Mas esta família em si estava vivendo um momento e um período totalmente diferenciado. A cidade ao qual eles estavam, e aí um passo antes, se os irmãos se lembram e se recordam ali da história, e convido que os irmãos também possam ler os versículos anteriores do tema que estamos tratando, do texto que nós estamos tratando. Ló cobiçou aquela campina, porque era ou parecia próspera, mas quando ali se estabeleceu, tanto Sodoma quanto Gomorra fazia tudo o que era contrário ao que Deus queria e permitia, até o ponto que chegou o momento da destruição. Mas eles tiveram a oportunidade de sair. Porém, a esposa de Ló olhou para trás. O texto de Gênesis 19, então, meus irmãos, apresenta esse retrato trágico, porém profundo, de uma família que foi poupada pela graça de Deus, mas quase destruída pela falta da santidade. E aí uma frase que eu quero destacar para os irmãos e impactar aqui, não basta sair de Sodoma, é preciso tirar Sodoma de dentro das nossas famílias. Sodoma aqui é muito claramente representada pelo mundo ao qual vivemos, pela sociedade ao qual estamos inseridos. Porque se eu e você não vivermos sobre a égide da palavra do nosso Deus, meu irmão e minha irmã, cuidando dos nossos filhos e filhas, das nossas esposas e maridos, sim, a cultura determinará, os valores do mundo determinarão como deveremos prosseguir. E sem dúvida nenhuma, nós sabemos que os valores que no mundo estão são totalmente, ou na sua grande maioria, contrários ao nosso Deus. E aí a pergunta ou que fica para nós é: como queremos e desejamos governar as nossas famílias? Pelo olhar, pelo espectro e pela visão de Cristo Jesus, ou pelo que o mundo prega aí fora? Então não basta de fato sairmos de Sodoma, ou seja, buscarmos a Deus, mas é preciso também tirar o mundo de dentro de nós para que superabunde a graça do Senhor nas nossas famílias. Para que nós possamos viver uma vida santa e uma vida com os nossos familiares também de forma santa. Dividindo então aqui rapidamente em 3 pontos que eu quero trabalhar com os irmãos desse sermão, amados. O primeiro ponto é que a santidade exige separação radical dos nossos pecados. Não há mais espaço, meu irmão e minha irmã, para brincarmos de sermos crentes, para brincarmos de vivermos com Deus e cuidar das nossas famílias. Um termo muito conhecido no nosso meio, é aquele pecados de estimação. Não tem mais espaço, meu irmão e minha irmã, para que em nós, sabendo que existem aqueles pecados que nos fazem tropeçar, ao invés de nos afastarmos e nos apartarmos e corrermos dele, ficar ali brincando ou trabalhando com eles dia e noite. Às vezes pode parecer algo que nós já sabemos, outros tantos que nos saltam aos olhos, mas a verdade é que a santidade exige essa separação radical do pecado. Como nós trabalhamos pela manhã também, dessa separação e também de busca constante do Senhor. No versículo 26, se os irmãos voltarem ali os seus olhos, diz assim: e a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. O olhar da mulher de Ló, meu irmão e minha irmã, foi mais do que um reflexo físico. Foi mais que uma curiosidade para ver a terra que estava pegando fogo e que estava sendo destruída, mas sim um coração apegado ao passado pecaminoso. Em algum momento,
ou havia algo dentro daquela mulher que ainda fazia pensar, mesmo com toda essa destruição, é melhor eu estar lá em Sodoma e Gomorra do que estar correndo e fugindo. E aqui nesse exemplo, ou nesse texto que estamos trabalhando, fala da mulher de Ló, mas é para mim e para você a todo momento, meu irmão e minha irmã. Quantas vezes não são os momentos em que somos ou tentados a seduzir, a olhar para trás de caminhos que Deus já nos tirou para que nós não vivamos mais neles. Esta era a graça que esta família estava recebendo da parte de Deus através da oração de Abraão para que eles pudessem sair de lá. Mas a mulher de Ló ainda tinha um reflexo apegado ao passado pecaminoso. Quando nós falamos de santidade, meu irmão e minha irmã, e pudemos trabalhar mais uma vez de manhã, e eu reforço esse ponto da importância de nós também, enquanto família da fé, estarmos na escola dominical para aprender mais das Sagradas Escrituras, fala dessa separação, mas também fala da santidade como conversão total de sentido. Não há como dizermos que somos santos e precisamos ser santos porque Deus é santo, e sem santidade ninguém verá o Senhor. Mas não tem como nos dizermos santos, meus irmãos e irmãs, se nós de fato não nos convertermos ou converter o nosso sentido de uma forma forte, de uma forma impactante, do ponto de vista que o Rafael que fazia algo que não agradava a Deus não vai mais fazer esse algo que não agradava a Deus. Muitas vezes nós ouvimos por aí afora, mas eu já acredito em Deus, só que vive e continua vivendo nos mesmos lugares e fazendo as mesmas coisas que fazia antes, ou seja, não está na sua vida o sentido de fato de que encontrou a Cristo Jesus e vive num caminho de santidade, e era isso que a mulher de Ló estava mostrando com esse reflexo de olhar para trás. Mesmo fora de Sodoma, ela ainda estava emocionalmente e espiritualmente ligada à cidade. E se os irmãos se lembram, tamanho eram os pecados de Sodoma e Gomorra, que quando 2 anjos foram visitar a Ló e seus familiares, eles quiseram tomar ali de uma forma sexual aqueles homens. Mesmo fora de Sodoma, ela ainda estava ligada espiritual e emocionalmente à cidade. Para mim e para você nesta noite, meu irmão e minha irmã, por mais que, para a honra e glória do Senhor, há irmãos aqui e irmãs de décadas de dedicação ao Evangelho, à Igreja de Cristo, assim como nós também, mas a importância de nós, como das 10 virgens, se os irmãos lembrarem da passagem, 5 titubearam, 5 esqueceram de levar azeite o suficiente para que pudesse passar aquela noite até que Cristo retorne. É sempre importante lembrarmos da importância da santificação das nossas vidas, mesmo que a nossa caminhada já seja de um longo tempo, meu irmão e minha irmã, para que quando Cristo voltar, e Ele voltará, não sejamos nós pegos de surpresa e dizendo, mas Senhor... E aí, como a própria Sagrada Escritura diz, muitos falarão, eu preguei em Teu nome, eu fiz isso, eu fiz aquilo, aparta-te de mim, porque eu não vos conheço. É essa a importância da santidade nas nossas vidas, não para mostrar que somos mais que os demais, ou para fazer uma comparação de quem é mais ou menos santo na casa de Deus, longe disso, mas é para não sermos pegos de surpresa no dia que Cristo voltar, e Ele retornará. Essa é uma certeza que Deus, nas suas Sagradas Escrituras, nos garante. Não sabemos o dia, não sabemos a hora, mas que Ele retornará. E cabe a nós, no retornar do Senhor, não sermos pegos de surpresa. O julgamento, então, para aquela mulher foi imediato, meu irmão e minha irmã. Não se tratava apenas de uma curiosidade, como já falamos, mas da desobediência ao mandamento de Deus. Quando nós olhamos para o versículo 17, volte um pouquinho para trás ali, amados, que diz assim, havendo-os levado fora, disse um deles, livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina, foge para o monte, para que não pereças. Então Deus havia ordenado para que eles saíssem, mas não olhassem para trás. No entanto, a mulher de Ló olhou para trás, de forma desobediente. Quantos lares, então, meus irmãos e irmãs, têm deixado Sodoma, mas continuam alimentando Sodoma no coração?
Quantas vezes devemos deixar práticas que não agradam a Deus, mas ainda estamos cometendo essas práticas. E aí fica para mim e para você, meu irmão e minha irmã, o que Deus coloca na nossa mente nesse sentido. O que temos feito que tem desagradado a Deus de forma constante, mesmo que ninguém esteja vendo, que mostra que ainda estamos com Sodoma no nosso coração. Santidade, então, é essa separação real do pecado e não apenas externa. Não é apenas o Rafael que vem aqui ao domingo, mas é o Rafael que vive a tua vida de forma litúrgica a qualquer momento, no trabalho, em casa, na igreja, ou onde quer que nós estejamos, de uma forma santa. Romanos 12:2, um outro texto muito conhecido nosso, vai dizer: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos. Nós temos sido esse luzeiro e esse farol de transformação, aonde quer que estejamos? Acredito que sim. Pela fé em Cristo Jesus, sim. Mas nós devemos sempre tomar cuidado para que nós não sejamos pegos de surpresa. Uma família, então, meu irmão e minha irmã, que faz o culto doméstico, mas vive em fofocas, impureza, rancor, é como a mulher de Ló, andando com os santos, mas olhando com saudade para o pecado. E esse é um cuidado que eu e você devemos ter em todas as frentes, sobretudo hoje, meu irmão e minha irmã, com as redes sociais. Muitas vezes é muito fácil nós começarmos a ver vídeos ou entrar em páginas e ver ali do nada coisas que não vão agradar ao Senhor. E não só ver, mas de repente começar a olhar coisas que não agradarão ao nosso Deus. Ou como nós pudemos dizer pela manhã, quantas às vezes não são as famílias que se dizem cristãs, mas o testemunho é gritaria, é briga, é fofoca, é xingamento, e não de palavras torpes que eu digo, mas do tom, da severidade dessa briga. Como tem sido o testemunho? Mas também, meu irmão e minha irmã, no versículo 26, diz assim, que ela olhou para trás e se transformou numa estátua de sal. Diz que a falta de santidade, como tópico 2, meu irmão e minha irmã, a falta de santidade de um membro da família pode afetar a todos. E por isso é importante, meu irmão e minha irmã, que nós desenvolvamos a salvação dentro dos nossos lares. Sim, embora a salvação seja individual, mas é importante que nós falemos da palavra de Deus a tempo e fora de tempo para os pequeninos, para os mais velhos e para aqueles que estão à nossa volta, dentro das nossas famílias. Porque por um pouco, a mulher de Ló poderia ter colocado a família toda dela em risco. E nós vamos ver também no próximo tópico, já adiantando um pouco, da importância de termos outras famílias, outros servos e servas orando por nós, porque foi mediante a oração de Abraão que veio o favor do Senhor para a família de Ló. A mulher de Ló, então, era parte da família, escolhida para ser poupada, mas sua desobediência causou uma perda. Essa escolha, então, lhe mostrou falta de reverência, de temor a Deus e de consagração. E aqui não é uma exortação para nós, porque para a honra e glória do Senhor, acredito que estamos no caminho de honrar, glorificar e engrandecer o nome do Senhor. Mas é para que possamos tomar cuidado, para que os nossos atos não venham a, no futuro, trazer falta de reverência ao Senhor, de temor a Deus e de consagração de nós e da nossa família perante o Senhor. Pais, mães, filhos, sua santidade pessoal, ela influencia a atmosfera espiritual na nossa casa. Eu, enquanto filho, sem dúvida nenhuma, fui impactado pela vida de santidade dos meus pais, assim como cada um de nós são impactados pela vida, o marido da esposa, a esposa do marido, os filhos dos pais, os pais dos filhos. E por isso a importância de nós semearmos a boa semente da palavra de Deus, não só aos pequeninos, mas de falar a tempo e fora de tempo da palavra de Deus, e não só falar, mas sobretudo viver a palavra de Deus nas nossas vidas constantemente. Um lar, então, ele não será santo apenas por frequentarmos a igreja, mas é preciso que cada membro se consagre a Deus. Efésios 5, 25 a 27 vai dizer que o marido deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja para santificá-la. Assim como em outro texto que lemos pela manhã, a esposa também deve ali cuidado ao seu marido, para que ambos possam, lado a lado, viver uma vida santa com Deus. E por fim, amados,
Versículo 29, que diz assim: ao tempo que destruía as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão e tirou a Ló do meio das ruínas quando subverteu as cidades em que Ló habitara. A santificação familiar também, meu irmão e minha irmã, ela é fortalecida pela intercessão dos justos. Problemas vamos ter, dificuldades sempre teremos também. Muitas vezes, como aprendi da minha mãe, buscando com as nossas próprias mãos, outras tantas pelas intempéries da vida. Mas quando nós e nosso lar está firmado na rocha que é Cristo Jesus, sim, as outras igrejas, ou melhor, as outras famílias da nossa igreja e aqueles que nos cercam são pontes de intercessão para que Deus possa vir a nosso favor, se for da vontade dele, nos livrar como livrou a família de Ló, com exceção de sua esposa. Deus, então, no versículo 29, lembrou-se de Abraão e tirou a Ló do meio da destruição. Ló não foi salvo, meus irmãos e irmãs, pelos seus méritos, mas pela intercessão de Abraão. Quantas vezes eu e você, meus irmãos e irmãs, tivemos o favor de Deus nas nossas vidas, pela vida de homens e mulheres que oraram por nós. Pais, mães, irmãos, irmãs, família da fé. Por isso que neste texto que lemos, Ló teve a intercessão e o favor de Deus, porque Abraão orou em favor da sua família. A oração de um homem justo salvou uma família em risco. E aqui, para terminarmos e destacarmos um ponto muito importante, nós, enquanto família da fé, temos orado pelas nossas famílias. Os maridos têm orado por suas esposas, as esposas por seus maridos, os pais pelos filhos e os filhos pelos pais. Temos colocado e vivido no altar do Senhor com as nossas famílias. Família santa se sustenta não apenas com uma boa moral, mas com oração e intercessão constante. Porque é a forma, meus irmãos, de nós taparmos brechas que muitas vezes vão acontecendo sem que nós queiramos, muitas vezes, e abrindo essas fissuras e rachaduras nos muros para que algo ruim possa entrar. Tiago 5,16 vai dizer assim: a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Cada pai, cada mãe, cada filho deve se tornar um intercessor diante de Deus por suas famílias. Muitos lares hoje só permanecem de pé porque alguém ainda ora por eles. Tem até um ministério de Déboras, que diz filhos de pé, porque as mães estão, mães de joelhos, filhos de pé. Sim, como filho, não tenho dúvida que só estou de pé pela misericórdia de Deus através da oração dos meus pais, oração da minha esposa, e vice-versa, assim como eu também oro por eles. E cada família aqui orando uns pelos outros e pelos seus membros. Mas só permanecemos de pé porque temos um avô, um pai, uma esposa, um irmão ou uma irmã fiel em oração, orando por todos nós. Que nós possamos, amados, dedicar a nossa vida a Deus, dedicar as nossas famílias ao Senhor, em oração, na sua santa presença, para que de fato possamos ser diferença, primeiro em casa, cuidando dos de casa, para que também nós possamos ser referência para aqueles que estão à nossa volta. Amém? Que Deus assim nos abençoe nesta noite e abençoe as nossas famílias. Amém.